Que é um diferencial. E essa lei vai criar um diferencial mais forte ainda. Fui oficial de marinha, mas tenho uma trajetória na vida executiva no Brasil. Por que real estate? Por que na Flórida? Qualidade. Tem que entender de contrato. Tem que entender das necessidades do cliente. 6 dentre as 10 cidades nos Estados Unidos com maior percentual de vendas em cash estão na Flórida. O que o cliente vai receber dos corretores agora vai ser muito bom. O podcast Café com Creme. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Café com Creme, o podcast da sua imobiliária em Orlando, a Cardosh Realty. Eu sou o Bruno Calheiros. E eu sou o Alan Cardosh. E você que está chegando agora, já senta no sofá, fica confortável, pega aquele cafezinho que a gente sabe que é com creme, mas a gente volta a falar nisso daqui a pouco. Já compartilha o conteúdo de hoje. Está muito relevante, muito informativo e vai ser muito ligado ao real estate. Eu tenho aqui nela, nós temos aqui hoje um convidado com muitas credenciais, já vou falar o nome dele. Muita sabedoria também. Muita sabedoria, uma sabedoria que vai ser trocada aqui com o nosso broker, Alan Cardosh. Vamos falar muito sobre real estate, então já de novo, compartilha, dá um like, não deixa de se inscrever no canal, porque realmente é muito relevante que a gente está trazendo aqui para vocês. Trata-se de um amigo, antes de mais nada, uma pessoa que eu conheço de muitos e muitos anos, então sei um pouco da história, um alto executivo no Brasil, com passagens importantes aí por grandes empresas, Barcas Rio Niterói, 1001, Fundação Getúlio Vargas, entre outras, mas eu falo aqui de Lauro Moreira, conhecido como Lauro Moreira Real Estate, para quem ainda não o segue no Instagram. Lauro, um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria pedir para você, antes de mais nada, já chega se apresentando com as suas credenciais. Quem é o Lauro Moreira? Agradeço as palavras, Bruno. Uma alegria estar aqui nesse podcast. Vou resumir, eu tenho uma trajetória... Eu fui oficial de marinha, mas tenho uma trajetória na vida executiva no Brasil, depois uma passagem aí de uns 10 a 15 anos pela consultoria. E aí estou aqui há 6 anos nos Estados Unidos e decidi investir um pouco no fix and flip, que é uma coisa muito comum que as pessoas... E aí acabei tirando minha licença de realtor, tirei também a minha licença de mortgage loan officer. E aí, ao longo dos últimos anos, eu senti no coração realmente o desejo de entrar e mergulhar, largar da vida de consultoria, que eu praticava até pouco tempo atrás, e mergulhar 100% no mundo do real estate. Procurei entender em que lugar eu me colocava nesse mundo onde eu pudesse ser diferente. Então, eu falei, hoje, para qualquer coisa que você queira ser diferente, você tem que se especializar. Então, você perguntou das credenciais e certificações. Então, como Realtor e Mortgage Loan Officer, eu busquei estudar para obter algumas certificações adicionais. O ABR, que me credencia a representar o buyer, que é uma credencial da National Association of Realtors. O CIPS, para representar compradores internacionais. O Real Estate Negotiation Expert, para ter técnicas mais avançadas de negociação. O Pricing Special Analyst, para ter técnicas de precificação de imóveis. E o Committed to Excellence, que é um endorsement também da National Association of Realtors. Porque não existe outra forma de você se diferenciar. Eu creio que o networking vai ser sempre muito importante. Mas agora, depois, eu até queria ouvir um pouquinho a opinião do Alan também, nessa grande transformação pela qual o mundo, a indústria do real estate está passando. Agora a gente vai... Agora o broker... O representante do comprador vai precisar assinar um documento e definir a sua remuneração previamente. Então, aquele discurso muito confortável do corretor que representa o comprador, que ele não precisaria ser remunerado pelo comprador, esse discurso agora acabou porque ele tem que assinar um papel e apresentar uma eventual conta que o comprador tenha que pagar. Então, é razoável supor que a expectativa vai aumentar, que o nível de serviço vai aumentar. E como que a gente pode ser diferente? A gente precisa realmente se especializar. E a Flórida, em particular, é um ambiente de uma competição muito grande. Sim. Os Estados Unidos têm 1,5 milhão de realtors, segundo as estatísticas da NAR, National Association of Realtors, dos quais 225 mil realtors estão na Flórida. Uau. Ou seja, 1 a cada 7 corretores em todo o país está aqui. E como que você vai ser escolhido dentro de uma concorrência tão grande se você não for diferente? Se você não apresentar uma proposição de valor para o seu cliente? O discurso muito confortável de antigamente, agora eu creio que o networking, o tapinha nas costas, não vai mais ser suficiente. Então você vai ter que agregar valor ao cliente e acho que todos os corretores precisam se esforçar para isso. Nossa, um mercado que já era extremamente competitivo vai ficar ainda mais. E é engraçado que você já vem chamando a atenção para isso faz tempo, né, Alan? Faz tempo que a gente já comenta isso aqui na Cardosh Realty, porque é um diferencial. E essa lei vai criar um diferencial mais forte ainda. Você entrando no mercado, corretor mais antigo, ou corretor entrando no mercado agora,
Se não tiver essa competitividade, não tiver esse treinamento para ter uma qualidade realmente de atendimento com o cliente, não vai conseguir se superar e não vai ter resultado nesse mercado como vai estar mudando agora. Porque o que o corretor fazia hoje? Ele tinha um network, conversava com o cliente gostava dele, não tinha custo nenhum. Eu comprei com essa pessoa. Ele é uma pessoa boa. Mas ficava por isso. Quer dizer, o cliente não estava tendo gasto nenhum com isso. Hoje em dia vai ser como se fosse um advogado. Todo mundo quer contratar um advogado bom. Ninguém quer contratar um advogado mais ou menos, um advogado médio. Então todo mundo vai querer procurar o que o dinheiro vai valer a pena. Então você vai querer contratar um corretor que vá atrás dos teus interesses. Então hoje o corretor tem que ter uma certa qualidade, tem que entender de contrato, tem que entender das necessidades do cliente, tem que entender um pouco de financiamento para que possa realmente ajudar o cliente. Senão ele não vai ter área. Né? Tanto que a estimativa tua de 1,5 milhões está correta. E a estimativa que o NAR, né, o National Association of Realtors, que você mencionou, eles estão prevendo que vai diminuir pelo menos 800 mil corretores. Metade, no próximo ano e meio. Olha que impacto. Então, isso realmente vai causar um impacto muito forte, mas, na minha opinião, vai melhorar muito o mercado. A qualidade mercado, né? do que o cliente vai receber dos corretores agora vai ser muito bom. É um processo de seleção natural. Vão ficar os melhores, os que efetivamente se destacam da concorrência. Sem dúvida, mas vai exigir muito treinamento. O broker, a imobiliária que o corretor trabalha vai depender também muito do broker querer poder ensinar, ter o treinamento, ensinar como tem que ser feito, porque hoje em dia a maioria dos brokers, das corretoras, a maioria não ajuda. Exato. São poucos que dão uma estrutura forte como a gente faz aqui na Cardoche. Com certeza. Então isso é muito importante. E o corretor tem que destacar, o corretor tem que estar apresentável, o corretor tem que ter uma página de apresentação, um currículo, mostrar quem ele é. Como não só mostrar que tem network e conhece pessoas. Exatamente. Você até estava falando mais cedo, a gente trocava uma ideia aqui, e você falou muito sobre a questão da proposição de valor, né? Como você acha que seja um caminho para que se proponha valor e se realmente se destaque com seus diferenciais, que obviamente cada um tem os seus. E eu sei que você é uma pessoa que investe muito em ter diferenciais. Ô Bruno, eu acho que esse país aqui ele tem uma cultura muito interessante, que assim, você tem que entregar mais do que você está recebendo. E a forma que eu tenho investido particularmente para entregar e agregar valor, que foi um caminho que eu escolhi quando eu decidi iniciar a fazer um trabalho mais efetivo no Instagram, para ficar 100% do meu tempo como realtor. E eu estudei o mercado previamente e vi que tem muita gente fazendo, e tem gente que faz bem feito, nenhuma crítica aqui, que apresenta o imóvel, mostra os atributos do imóvel, a característica do imóvel. E se eu enveredasse por esse caminho, eu seria apenas mais um. E eu não saberia fazer bem feito. Então eu tentei aliar o meu background e aí de pesquisa em consultoria, de um mindset um pouco mais analítico. E aí eu tentei começar a me posicionar como produzir conteúdo relevante sobre real estate. Informações que muitas vezes as pessoas não sabem, muito no intuito de educar o comprador, educar o tomador de decisão para que ele possa aprender a criar uma mentalidade, que ele tenha informações suficientes para que ele possa tomar a decisão. Claro que os experts estão sempre aqui para aconselhar, sim, mas existem profissionais e profissionais. E eu acho que um dos intuitos, uma missão que nós temos no mundo do real estate é educar as pessoas para que elas não fiquem reféns de toda e qualquer opinião. Porque elas precisam ter a consciência e a capacidade de separar o joio do trigo, de separar que tipo de informação que ela está recebendo. Se a informação tem procedência, se tem validade. Então eu, por conta do meu background de consultoria, eu sempre cito a fonte, eu separo muito bem opinião de informação. Informação tem que ter fonte, de preferência uma fonte confiável, onde a gente cite a fonte. Então, em todos os conteúdos que eu produzo, eu tenho esse cuidado de citar a fonte. Então, eu creio que essa é uma das formas onde a gente pode realmente agregar valor nessa nova tendência, onde a gente está entendendo que o valor é fundamental para a sobrevivência no mundo do real estate. Interessante. E você defende isso há muito tempo. Desde que eu estou aqui, que já vai aí para mais de ano, você defende essa questão da solidez da informação. Não simplesmente venda uma casa, venda a informação sobre esse imóvel, venda tudo que está no entorno desse imóvel. Você sempre teve essa preocupação de ensinar. A gente sempre teve essa preocupação. E eu gosto muito. Eu nunca gostei muito da ideia de ter uma pessoa fazendo o trabalho do corretor. Tipo um funcionário que faça e o corretor só mostra a casa. Isso é muito comum hoje em dia, mas deixa o corretor sem informação. A maioria deles não sabe nem como preencher um contrato correto. Isso na Cardoche, todos os nossos corretores sabem de olhos fechados como preencher um contrato, como representar o cliente. Isso é muito importante, porque na verdade a gente vende um serviço.
né? Eu sempre brinco, a gente não vende casa, a gente vende serviço. É até a piada que você faz, quem vende casa é construtora. Eu vendo vendo casa é construtora. E é verdade. Você brinca isso quando a gente está conversando com os corretores, né, nas aulas e nos treinamentos. Mas realmente é muito importante. O corretor tem que entender o que ele está vendendo para o cliente. O cliente tem que entender o que ele está comprando. Ele tem que ter certeza que o que ele está comprando é um bom produto. Porque ele está comprando algo que vai ser um produto a médio a longo prazo. De 5 anos, 8 anos ou 10 anos. Muitos dos nossos clientes vêm morar do Brasil, vêm para cá, vêm ficar na Flórida. Então, eles têm que ter certeza que eles estão comprando não só uma casa, mas algo que daqui a 10 anos, quando eles quiserem vender, eles tenham uma certa liquidez. Que eles possam comprar um outro produto, que eles tenham dinheiro para investir novamente. Então, não pode ser qualquer coisa. Então, o corretor tem que ter conhecimento. E, né, com essa mudança agora, que é a partir de agosto, né, quem vai pagar, teoricamente, a comissão do comprador, do corretor do comprador, vai ser o comprador. Né, como já em muitos países no mundo. Mas isso vai definir completamente o mercado de real estate. Vai melhorar muito, e eu acho que vai melhorar muito a qualidade mesmo. Muito bom, Alan. E dentro dessa sua conotação, pegando um gancho numa passagem que você citou, que não existe uma venda da casa. E se a gente for olhar num espectro um pouco mais amplo, uma casa ela está inserida dentro de um contexto do ambiente. Uhum. E nós, como, entre aspas, vendedores, pessoas que estão tentando propor uma solução para alguém que está buscando, tem uma determinada demanda de compra no real estate na Flórida, se a gente for olhar, e eu costumo dizer, ligar o farol de milha, a gente não está vendendo um imóvel, a gente está vendendo uma região, a gente está vendendo um estilo de vida, a gente está vendendo um país, a gente está vendendo uma estabilidade jurídica, a gente está vendendo uma segurança econômica. E quando a gente olha para esse espectro, o nosso discurso de venda muda completamente, porque existe um manancial, existe um solo totalmente fértil que sustenta e justifica. Quando a gente vai olhar para a Flórida, os números da Flórida, quando a gente vai olhar para o ambiente macroeconômico dos Estados Unidos, isso tudo pode sustentar e complementar o seu discurso de venda. Porque as pessoas precisam entender em que ambiente ela está inserida. Estão embasados. Então, quando a gente olha para a Flórida, por exemplo, nos últimos anos, e aí eu costumo fazer o link, porque as pessoas costumam perguntar sobre o mercado, veem que o real estate está aumentando, o preço está diminuindo. O preço, a definição do preço, ela não acontece por si só. Tudo tem uma fundamentação. Então, existem 4 pilares que fundamentam os movimentos do real estate de compra e venda. Eu diria que de forma muito simples. Demografia, pessoas. Economia, mais ou menos dinheiro. Taxas de juros do mortgage influenciam. E o ambiente econômico regulatório, ou seja, os incentivos do governo para aquela determinada região. E no nível micro, sempre a relação universal de oferta e demanda também vai impactar nos preços do real estate. Então as pessoas precisam entender que enquanto esses fundamentos eles estiverem ali vivos, ativos e justificarem esses pilares, sustentarem, a gente vai poder suspeitar que os preços daquela determinada região analisada, eles podem flutuar para cima ou para baixo. Se a gente for falar de Flórida, nos últimos 10 anos a população da Flórida cresceu 133% acima da média americana. É muita coisa. O PIB da Flórida nos últimos 10 anos cresceu 50% acima da média americana. 37,5% acumulado Flórida contra 25% acumulado Estados Unidos. Então a gente está falando de mais pessoas e a gente está falando de mais dinheiro circulando. Quando a gente vai falar das taxas de mortgage, tudo bem, as taxas estão altas no país inteiro. 7% para padrões americanos, eu diria que é uma taxa um pouco alta. Mas a Flórida ela é menos suscetível a esse fenômeno e a esse, eu diria, problema, porque aqui na Flórida tem um percentual muito mais alto de vendas em cash do que a maioria do país. Tem um estudo da Redfin que mostra que 6 dentre as 10 cidades nos Estados Unidos com maior percentual de vendas em cash estão na Flórida. Então tem cidades cuja média é de 50% de compras em cash contra uma média nacional de 33%. 6 de 10? 6 de 10 estão na Flórida. Meu Deus, 60%. Muita gente compra cash na Flórida. Muita gente compra cash. E quando a gente vai falar de ambiente de negócios, a Flórida é um dos únicos 9 estados dos Estados Unidos que não cobra o state tax. E ela é considerada pela Tax Foundation, uma fundação muito respeitada de 1937, é o 4º melhor clima tributário dos Estados Unidos. E aí, falando de ambiente de negócios na Flórida, pela Wallet Hub, que é um portal muito conhecido, a Flórida foi considerada numa pesquisa muito embasada, com diversos critérios, o 3º melhor estado para investir. E pela The Digital Product Manager, a Flórida é o primeiro estado dos Estados Unidos em empreendedorismo. Apenas de 18 a 22,
A Flórida recebeu 59 headquarters de outros estados. Empresas que estão desfazendo o headquarters de outros estados, vindo para a Flórida. E o que os executivos dessas empresas alegam para tomar essas decisões? A qualidade de vida, o clima tropical é sempre um argumento, mas isso que um dia foi apenas o único argumento não é mais. Porque eles estão alegando ambiente de negócios, tributação e mão de obra qualificada. Então, a gente está vendo aí uma gama de fatores que nos levam a crer que toda essa valorização imobiliária da Flórida, que foi sustentada por isso, e nos últimos 33 anos, a média nacional de valorização imobiliária, segundo o House Price Index nos Estados Unidos, foi de 311%, na Flórida foi de 454%. Então, a Flórida está valorizando 1,5%, 50% acima da média americana. Mas por quê? Não é porque só tem o sol, o clima tropical. Porque os investidores internacionais sempre compraram na Flórida. Nos últimos 15 anos, na estatística dos compradores internacionais da NAR, a Flórida é o primeiro estado. 23% dos compradores internacionais estão na Flórida. 1 a cada 4 compras em todo o país de estrangeiros na Flórida. Acontece aqui. Mas, desde o Covid, ele fomentou e acelerou um processo de migração interna. Sim. No último ano, a Flórida recebeu uma média de 1.000 pessoas por dia de dentro dos Estados Unidos. E o fenômeno que acontece, isso é mostrado pelas mapas de imigração da Redfin, as pessoas que estão vindo para a Flórida, como regra geral, estão vindo de Chicago, estão vindo de Washington, Nova York é o primeiro disparado, estão vindo de Boston, estão vindo da Califórnia. Então, são pessoas que estão vindo de cidades muito mais caras. Isso. Então, estão entrando pessoas de maior poder aquisitivo. E os compradores internacionais que compram na Flórida, também, como regra geral, costumam ser compradores de maior poder aquisitivo. Então, a gente tem visto aí uma elevação dos preços do real estate, porque a demanda está muito aquecida. Agora, a gente sempre precisa também olhar o lado da oferta. Então, tem determinados mercados que a demanda... Olha que coisa interessante. Cape Coral está no mapa da Redfin de imigração como a terceira cidade mais procurada dos Estados Unidos. Porque eles têm ferramentas, eles têm uma base de dados de 2 milhões de usuários e eles têm ferramentas para medir e monitorar isso. Então, Cape Coral está em terceiro mais procurado, ou seja, então tem uma demanda muito grande. Mas tem um outro relatório do Zillow que mostra os 10 mercados que mais estão desacelerando o preço do real estate. E Cape Coral está entre os 5. Então, como é que pode? Não é um contrassenso? A cidade mais procurada é a que mais está desacelerando, porque não é apenas a demanda. É porque é a relação entre demanda e oferta. Então, se eu tenho 100 pessoas procurando uma determinada região, mas se eu tenho 1.000 casas sendo construídas, o preço vai corrigir. Então, as pessoas precisam se educar e talvez não serem levadas por um discurso emocional do oba-oba. Então, de fato, está crescendo muito. O crescimento populacional médio da costa oeste da Flórida, desde Fort Myers até Sarasota, nos últimos anos foi da ordem de 2% a 3% ao ano, 6 vezes acima da média americana, 2 a 3 vezes acima da média da Flórida, mas todos os relatórios de Redfin, de Zillow mostram que a relação entre oferta e demanda naquela região especificamente está muito alta, porque o mundo inteiro enxergou valor, o mundo inteiro, o mundo da construção, as principais construtoras dos Estados Unidos, o D.R. Horton, Lennar, Pulte Homes, Maronda Homes, estão todos construindo muito. Eles enxergaram uma relação interessante entre preço de terreno e ARV, o preço esperado de venda. Então, enfim, todo mundo enxergou essa oportunidade. Certeza. A oferta está aumentando muito e isso, naturalmente, os preços vão se corrigindo. Interessante. E a Flórida está passando. Está tendo um reajuste, é normal. Pode ser que realmente altere um pouco os preços no futuro, mas eu não vejo uma grande queda. Não sei qual é o teu ponto de vista sobre isso. Laura, você vê uma grande queda na Flórida? Você vê só um pequeno ajuste de preços? Essa seria, eu diria que é a pergunta de $1 milhão. Tá? Assim, agora, quando vem a opinião, como é que você falou? Entre opinião e informação. Opinião e informação está na hora da opinião. Realmente uma opinião mesmo. Não, a gente não tem bola de cristal, não tem como saber. Pois mas assim, eu não vejo os grandes analistas. Zillow, eu leio o relatório do Zillow, do Redfin, Business Insider, Bloomberg. Eu acompanho bastante. Não vejo assim esses grandes analistas, National Association of Realtors. Não vejo eles opinando por uma correção de preço assim significativa. Talvez uma correção pontual em mercados onde a microanálise de oferta e demanda pode estar um pouco mais, mas como regra geral, a Flórida, particularmente nos últimos 12 meses, tem um mapa baseado em dados do Zillow que compara a oferta de agora de imóveis com a oferta de um ano atrás. A média nacional foi que o aumento de oferta foi de 30% no país inteiro
E a Flórida é o único estado dos Estados Unidos acima de 45%. A Flórida está com 64% de aumento de oferta a mais do que o mesmo período do ano passado. Ou seja, muitas pessoas estão colocando seus imóveis para venda. Aí, olhando mais para o sul da Flórida, por que esse movimento poderia estar acontecendo? A gente pode especular aqui algumas hipóteses. Primeiro, as pessoas estão querendo realizar o lucro da valorização imobiliária grande. Pandemia, né? Nos últimos 5 anos, a média nacional foi de 59% e a Flórida foi de 83%. Foi o primeiro estado. Isso como média do estado. Em determinadas regiões, valorizou muito mais que 150%, 200%. Assim, os últimos 5 anos, a gente ainda está falando do período pós-pandemia também. Muita gente veio durante a pandemia, os preços ainda estavam muito baixos, era mais barato morar na Flórida. A pandemia ela deu uma impulsionada aí num fenômeno que... Acho que é um fenômeno. Exatamente. Agora, por que as pessoas poderiam estar se desfazendo? Então, pode estar primeiro querendo realizar o lucro. E a gente tem que considerar também 2 efeitos que aumentaram o custo do housing, ou seja, os holding costs, principalmente para quem tem condo na Flórida. Primeiro, o preço dos seguros, como consequência dos furacões. As apólices de seguro aumentaram bastante o preço por conta do risco, da sinistralidade. E também uma nova lei que está entrando em vigor agora, de 24 para 25, como consequência do prédio que caiu em Surfside em 2021, que foi meio que um mico para o governo, porque não fiscalizou como deveria. Então, eles estão sendo muito mais rigorosos e não estão mais permitindo que o board do condomínio, do HOA, ele financie parcialmente o fundo de reserva. Então, eles têm que ter todo o valor do fundo de reserva aportado, e os condomínios que não tinham o seu fundo de reserva estão tendo special assessment. Eu vi uma reportagem agora em William Island, ali em Aventura, um aposentado de 79 anos lamentando que recebeu um special assessment de $224 mil. Eu tenho visto muito special assessment de 30 mil, 40 mil. Então, essa crise tem feito com que muita gente coloque o seu imóvel para venda. Vão aparecer, logicamente, muitas oportunidades. Momento de crise é momento de oportunidade. Claro. No entanto, eu diria que o sul da Flórida, mais a parte de Miami, continua sendo um dos mercados mais aquecidos do país. Aquecidíssimo. Quando a gente vê a análise das 100 maiores regiões metropolitanas, em termos de valorização desse quadrimestre em relação ao mesmo quadrimestre do ano anterior, tem 3 regiões do sul da Flórida que aparecem entre as 12 melhores. A gente está falando de Miami Beach, a gente está falando de West Palm Beach, a gente está falando de Fort Lauderdale. Então, eles continuam realmente com uma demanda. Enquanto tiver lenha na fogueira, a gente entende que esse seja... Agora, a gente está vendo um fenômeno muito interessante. Eu diria que Miami está experimentando de uma mudança grande, porque estão vindo pessoas de Nova York, estão vindo pessoas de Boston, estão vindo pessoas de Chicago, e está saindo muita gente. Tem um fluxo, a maior migração para fora. As pessoas de Miami estão buscando mais em Cape Coral, costa oeste da Flórida, porque é um custo mais barato por square feet. Sim. E estão buscando também Orlando. Então, a gente está vendo, além da sensibilidade na prática, os relatórios mostram que tem um fluxo grande de pessoas de Miami migrando para Orlando, buscando um custo de housing, ou seja, de moradia mais barato. Vocês devem perceber isso por aqui também, né? Sim, mas Orlando também subiu de preço. Como a Flórida inteira, tudo subiu, né? Todo o custo, né? Seguro também subiu em Orlando, tanto quanto subiu em Miami. Sim. Deve começar a baixar um pouco nos próximos anos. Vai voltar como era antes? Não. Né? Isso não vai acontecer, mas vai reduzir. Mas o custo realmente na Flórida aumentou. Ainda comparado com outros estados, ainda acho que está muito bom. Não, e comparado a Miami, que está aqui pertinho... Não é como era antes, mas ainda está melhor que vários estados. Com certeza, Eu olho bastante por esse lado. E falando daquela lei nova que você estava mencionando do condo, né, que foi inclusive o DeSantis que fez. Sim. Eu vi alguma coisa falando que é mais de 30 anos, né, se não me engano. Eu não li a matéria toda. Parece que o condo tem que ter mais de 30 anos de construção, daí é válido isso ou é já válido... Qualquer uma. Existem datas específicas onde as inspeções são mais rigorosas. Uhum. Então, assim, é muito temida a inspeção do 40 anos e a inspeção dos 50 anos, porque eles fazem uma inspeção estrutural, uma análise estrutural muito mais rigorosa. E agora eles estão exigindo para que todo condomínio acima de 4 pavimentos, que eles façam um estudo prévio, tem que contratar uma empresa de engenharia que faça um laudo estrutural sobre e que já apresente todo o custo de mitigação e todo o risco. Então, os condomínios, a partir de agora, já têm que estar preparados para isso, entendeu? Então, então não importa a idade de construção do prédio. Não importa. Mas as inspeções mais rigorosas, elas são realmente com mais anos. É razoável esperar que os condomínios novos não vão ter problemas estruturais. Né? Não, sem dúvida. Mas isso com certeza vai afetar muito a revenda do pessoal, principalmente se for mais antigo. Né? Em apartamentos, em prédios mais antigos na área de Miami, em volta ao Miami Beach,
Vai afetar bastante. Não tenha dúvida. Porque antes era $1.000 o condomínio, né? Agora vai para $5.000 o condomínio por mês. Exato. Aí quem vai comprar? Hoje, Alan, dificilmente você acha um condomínio... Vamos botar na Collins ali, menos de $2.000, $2.500 de aluguel de condomínio mensal. De condição de condomínio. Aqui em Orlando você não tem esse problema. Compre em Orlando. E compre na Cardoche Realty, de preferência. Que reclama às vezes $700 por mês de condomínio, vai para Miami. Exatamente. Não, e detalhe, muitas vezes o condomínio custa $1.500 e tem muitos condomínios que não oferecem nada em troca. É verdade. É uma piscina, às vezes não tem nem gym, não tem assim um parquinho para crianças, então... De fato, está ficando uma relação custo-benefício que as pessoas precisam... Elas têm que ter capacidade de pagamento, têm que justificar, claro. Tem que repensar essa relação custo-benefício, com certeza. E é isso, gente. Olha só quanto conteúdo relevante. Eu quero só reforçar aqui, você que está assistindo isso é o podcast Café com Creme. Relevância, informação. Eu quero te pedir que sugira novos assuntos, novos convidados. Não deixe de entrar, se registrar no nosso canal, deixar o like. Deixar o seu like. Compartilhar. Quanta gente precisa saber o que o Lauro Moreira está trazendo para a gente aqui de relevância, né? Quanta coisa. Então, assim, muita informação. É de muita riqueza isso, é muito bacana. Então, esquenta mais uma vez um cafezinho, põe um pouquinho mais de creme nele e continua que não acabou não, temos muito mais, né, Alan? É verdade, vamos continuar. Vamos lá. Lauro, uma outra coisa que eu queria saber de você, eu queria assim, claro, a gente precisa dar pequenos intervalos às vezes nos dados e também entrar um pouquinho na vida do ser humano, Lauro. Eu queria saber o seguinte, você teve uma experiência que tem muito a ver com a experiência que a gente tem escutado falar dos novos imigrantes de alguns anos para cá. A gente conversa com algumas pessoas que falam muito da mudança de perfil, né? Antigamente vinha muito aquele trabalhador, o obreiro, a pessoa que vinha para o trabalho manual, e hoje está se instalando muito aqui, em Orlando bastante, acredito que na Flórida como um todo, o executivo está chegando com uma força de trabalho diferenciada, muito mais, né, em cima daquilo que sabe, que conhece. Como foi a sua experiência de imigração? Falando muito rapidamente nisso, antes da gente voltar aí para mais dados, mas é uma curiosidade, porque você veio com uma estrutura familiar, né? Fala um pouquinho rapidamente para que as pessoas também saibam como é isso na visão de um executivo. Isso era um desejo já da minha esposa, desde que a gente se conheceu, e nunca estava no meu coração, assim, mas acho que Deus foi botando no meu coração o desejo dela e a gente acabou começando a planejar. E aí, quando a gente teve paz no coração e a gente definiu, olha, ela tinha uma carreira estruturada no Brasil, ou também, o que vamos fazer nos Estados Unidos? Não sei. Mas quando você tem paz no coração, você não olha para trás, você olha para frente. Então, a gente planejou a nossa vinda, viemos em fevereiro de 18. Eu lembro. E nunca, pois é, né? Por acaso. E nunca olhamos para trás, nunca nos arrependemos. Não a transição, ela sempre, né? Você sai da zona de conforto, você sai de uma estrutura que você tem mais apoio no Brasil, você tem família no Brasil, você passa a ter outros desafios. Mas eu diria que quando você tem paz no coração, e logicamente você faz um planejamento, você faz né? não é uma decisão assim emocional, ela é uma decisão onde você está fundamentada. Eu acho que ele é um processo que... Conheço muita gente que fica assim, Bruno, se eu pudesse... Se a gente for botar na razão e botar no lápis, a gente sempre vai achar que não vai poder. Então tem que ter... A tua vontade de vir tem que ser maior do que a razão, maior do que a sua capacidade de fazer conta, porque você sai um pouco da zona de conforto, mas eu acho que esse é um passo inevitável para quem quer fazer esse processo. Tá. Voltando aqui para a questão dos dados, né, do Lauro Moreira Real Estate. Inclusive, esse é o Instagram do Lauro, a gente vai colocar aqui também, não deixe de seguir o Lauro, você vai com certeza se encher de informação relevante a respeito do mercado de real estate. Então, você que trabalha diretamente com real estate, que é corretor, que é construtor, investidor, não deixe de seguir o Lauro, você vai ver que vale muito, muito, muito a pena. Sempre informação fresquíssima, na hora, precisa. E precisa, essa é a palavra, eu ia falar exatamente isso, e muito precisa. Laura, eu sei que você demorou um bom tempo pesquisando e entendendo de que forma você se tornaria diferente, como você mesmo falou, e que você entraria nas redes sociais para se comunicar. O quão importante é isso nessa proposição de valor? Né, na forma de comunicação entre você e os seus potenciais clientes, falando um pouco até do universo da venda em si, né? Como que você vê isso depois de ter pesquisado muito? Que eu sei o quanto você levou para estruturar quem você gostaria de ser na rede social. Ô Bruno, eu acho que a gente está falando de duas coisas para responder a sua pergunta. Conteúdo e canal. O que eu quero comunicar
e por qual meio eu quero comunicar. A gente sempre tem o networking, a gente sempre tem os conhecidos, a gente sempre tem... Isso sempre existiu. Sim. Mas talvez não seja da nossa geração, mas essa nova geração já está na veia. A mídia social hoje, eu diria que ela é algo praticamente inevitável para quem quer escalar de qualquer forma o seu negócio. Então, eu acho que o canal hoje, para quem quer escalar e potencializar uma proposição de valor, não tem como você hoje estar fora de mídia social. Agora, o conteúdo... A mídia social hoje também já está tão enraizada e já tem tanta gente, vamos falar do universo de real estate na Flórida, 225 mil corretores. Uau. Quantos hoje estão em mídia social? O que vai fazer com que a pessoa escolha assistir o seu conteúdo e não assistir o de outros 224.999 que eventualmente podem estar ali? Enfim, eu acho que tem que ter uma proposição de ser diferente, ser genuíno e ser natural. Cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua forma, então... O canal como você se coloca e a forma como você se coloca. Agora, eu preciso pegar um gancho aqui do dado com o que você estava falando da imigração. Eu preciso trazer o que está aqui já, que foi um assunto que eu pesquisei. Legal. O Ministério das Relações Exteriores tem um relatório que chama Comunidade Brasileira no Exterior. E ele mostra quantos brasileiros estão no exterior e tal. De 2012 a 2022, o número de brasileiros no exterior quase triplicou. Ele passou de 1.900.000 para 4.900.000. No exterior como um todo. No exterior como um todo. Tá. Então, isso dá uma média, dividindo pelo número de dias, de 740 pessoas deixando o Brasil por dia. Caramba, 700, tá tão alto assim. 740, são 3 Boeings lotados. Ou seja, o último a sair apaga a luz? Eu não sei, mas enfim, é um movimento muito consistente. Sim. E um movimento crescente de pessoas indo morar no exterior. Os Estados Unidos representa 40% da comunidade brasileira no exterior. O relatório não é muito claro assim sobre para onde vão, mas através de mergulho, pesquisa nos relatórios e por interpolação de dados, eu fiz umas contas e eu estimei que 26.500 pessoas venham por ano para a Flórida. Tá? E aí, quando a gente traz esse número com qual é o mercado brasileiro comprador na Flórida, o relatório dos compradores internacionais da NAR mostra que as compras internacionais representam 5% do total das compras. Olha. E mostram, o relatório dele é de 2022, julho a julho, né? Então de julho de 22 a julho de 23. Os brasileiros representaram 7% das compras internacionais. Então, 7% de 5% dá 0,35%. Ou seja, 3,5 a cada 1.000 vendas de real estate são para brasileiros. Então, quando a gente está se propondo a falar para brasileiros, por uma plateia brasileira, para um potencial brasileiro, a gente está escolhendo um nicho desse tamanho para vocês entenderem qual é o tamanho do real estate na Flórida. A representatividade do real estate no PIB do estado, em todos os estados, eu fiz uma comparação com New York, com Illinois, que é Chicago, né, os grandes estados, com Geórgia, com Califórnia. O real estate costuma representar 17, 18, 18,5% do PIB do estado. Na Flórida, o real estate representa 24,5% do PIB do estado. Ou seja, é uma indústria muito representativa na Flórida. Muito representativa. É por isso que a gente tem esse monte de corretor na Flórida. Pois é. Exatamente. Uma coisa explica a outra. Que vai diminuir. É verdade. Vai diminuir bastante. Isso vai separar o joio do trigo, como você vinha falando. Exatamente. Não é? Exatamente. E o que você chama assim, o que você diria que mais te atraiu, porque você poderia, pela sua característica, e eu te conheço bem, a sua característica é uma característica analítica, de profundo estudo, isso é quem o Lauro é. Por que você escolheu o real estate? Talvez por esse motivo? E por que a Flórida? Exatamente. Por que real estate e por que na Flórida? Eu acho que está até bem explicado, mas assim, por que real estate e por que na Flórida? A Flórida foi uma decisão de família, a gente, assim, por mesmo fuso horário do Brasil, clima tropical, né? A gente já tinha realmente alguns amigos aqui, a gente se ambientou bem, né? A gente veio, antes de vir morar, a gente veio olhar e tal, então essa não foi uma decisão difícil. Porque o real estate também, eu fui começando a observar alguns amigos que trabalhavam com flipping, eu cheguei a fazer também alguns flips durante um tempo e tal. Então, eu acho que foi um caminho natural. E eu enxerguei uma indústria de um grande desafio, é uma indústria muito grande e que tem um campo de possível de atuações muito grande. Então, na medida em que eu enxerguei isso um grande desafio, eu decidi me lançar e enxergando algum lugar onde eu poderia me enxergar agregando valor aonde eu estava fazendo. Interessante. E aí eu acho que tem um outro gancho onde real estate, Flórida,
que é talvez um dos maiores desafios da indústria do real estate hoje, porque a gente está falando muito de valorização de real estate. E aí a gente vai falar de uma palavra que é muito conhecida aqui, chamada affordability, que em português a gente poderia chamar de a capacidade, a acessibilidade de compra do imóvel. Então, como o valor do real estate nos últimos anos ele aumentou exponencialmente mais acima da inflação e teve um descasamento, eu tenho um dado recente aqui do Condado de Palm Beach, que eu fiz uma matéria, os salários em Palm Beach nos últimos 12 anos aumentaram 33%, e o real estate, o valor médio das casas vendidas, aumentou 322%. Uau! Affordability lá para baixo. Nacionalmente falando, existe um dado de 30 ou 40, dos últimos 40 anos agregado, o salário médio aumentou 600% e o real estate, que é medido pelo House Price Index da Federal Housing Finance Agency, aumentou 1.600%. E a Flórida aumenta 50% acima da média nacional. Então, isso criou um descasamento. Então, aí vem a Harvard University e mostra o seguinte: eu vou medir 100 regiões metropolitanas. Quantos salários anuais, na média, o cara precisa para comprar uma casa? Simples. Em 2000, na média, só 5 cidades das 100, a pessoa precisava de mais de 5 salários para comprar uma casa. O mesmo estudo, em 2019, apontou que em 15 cidades, a pessoa precisava de mais de 5 salários para comprar uma casa. E em 2022, pós-Covid, que realmente mudou o mercado, em 48 cidades, as pessoas precisam de mais de 5 salários anuais para comprar uma casa. Ou seja, está ficando cada vez mais difícil a pessoa comprar uma casa. Então, a gente tem diferentes instituições que medem esse índice. A gente fala da NAR, a gente fala da Realty Hop, a gente fala de Harvard University, e todos eles convergem para a mesma linha. Está ficando mais difícil. Aí a gente vê os relatórios de Zillow e Redfin concluindo que a maior demanda de housing para 2024 vai ser por aluguel e nas regiões metropolitanas, ou seja, nos subúrbios, no entorno das grandes cidades, porque o preço das grandes cidades já está, digamos, proibitivo para a maioria das famílias. Saturado. A maioria das famílias já tem capacidade de compra e a maioria não tem capacidade de comprar at all. Então, eles têm que alugar, por enquanto. E isso, eu já li alguns estudos, que pode estar levando os legisladores a mudar o conceito de cidade nos Estados Unidos, porque essas pessoas que, a princípio, o modelo de cidade americano não foi feito para você ter um grande commuting, a pessoa morar a 1 hora do trabalho, a ter que se deslocar de carro 40 minutos, 1 hora, nunca foi muito comum. E isso está aumentando agora por conta desse fenômeno. Ainda que a gente esteja na fase do trabalho remoto e tal, tem muita gente que, por necessidade, está tendo que morar longe. Isso está aumentando os congestionamentos. Exatamente. E em muitos lugares já estão estudando digamos, a reurbanização, ou seja, uma remodelação urbana para que eles possam construir mais edifícios, fazer um maior adensamento da cidade para que as pessoas se desloquem um pouco menos. Isso é tão sério que tem algumas matérias que mostram empresas muito grandes, Google, Tesla e Meta, que são grandes empregadores, eles estão tendo dificuldade de contratar mão de obra, porque na região próxima ao headquarter deles, o housing é tão caro que eles têm boas ofertas de trabalho com bons salários, mas não estão conseguindo preencher as vagas. Olha. Então, a Google, ela entrou em 2021 com um master plan lá para o entorno do seu headquarter para construir uma comunidade de 7 mil casas. Para as pessoas... E a Tesla, tem matérias apontando que a Tesla e a Meta já estão fazendo planejamentos no mesmo sentido. A Disney aqui faz isso, de certa forma. Eles têm as comunidades onde as pessoas moram lá dentro e é da Disney. A Disney tem isso aqui. Isso é muito sintomático. Ainda é muito ligado ao intercâmbio com trabalhadores, principalmente estagiários que vêm de outros países. Mas o conceito já existe. Eles já moram dentro do complexo da Disney, justamente, em parte, para facilitar justamente essa estrutura logística entre trabalho e residência. Né? Isso é bem interessante. Muito bom. E eu acho que isso pode ser uma tendência. Muito bom. Com certeza. Eu acho que é uma tendência, porque não tem escolha. Eles não vão conseguir preencher essas vagas. Com base em tudo isso que você vem explicando aqui pra gente, você ainda assim vê o real estate, principalmente, estamos falando aqui, obviamente, em Flórida, como um bom investimento? Bruno, essa é uma excelente pergunta. E assim, a minha resposta é sempre... existe uma psicologia do investidor. Então, às vezes, o que é um bom investimento para um determinado investidor pode não ser para outro. Qual é o seu desejo de tomar risco? Você está mais suscetível a risco? Você não gosta de risco? Você é mais conservador? Você gosta de uma receita recorrente ou você quer uma receita por projeto? Então, existem modalidades de investimento dentro do real estate. Você pode investir no long-term rental ou no short-term rental.
Você pode comprar você pode entrar no house flipping, comprar, reformar e vender. By the way, não sei se vocês viram, agora em West Palm Beach foi vendida uma ilha chamada Tarpon Island, a única ilha privada de West Palm Beach. Maior venda do ano do real estate. Foi comprado em 2021 por $85 milhões e foi vendido agora por $150 milhões. Um belo flip, né? Nossa, esse foi muito bom. Um belo flip. Se tivesse me avisado, tinha comprado. Você não falou. Então, enfim, o house flipping é uma receita que pode ser recorrente por projeto, não é um mensal. Pode-se investir no new construction. Agora, tem uma proteção do patrimônio. Então, tem pessoas que preferem o ativo real, porque o real estate é um ativo real, você tem lá o tijolo, como proteção de patrimônio. Tem bilionários investidores que estão comprando terra rural na Flórida e não estão comprando ouro, estão preferindo investir no ativo real terra como hedge de crises macroeconômicas globais. Então, eles entendem que a terra rural é um ativo seguro. E assim, Bill Gates faz isso. Ele faz isso? Eu li em algum lugar. Bem interessante. Muito interessante. Então, eu acho que um dos nossos papéis como um educador, como alguém que quer ajudar a pessoa a tomar decisão, não é tentar convencê-la a qualquer custo a comprar real estate. Então, em alguns dos meus conteúdos, eu comparo a valorização do real estate com a valorização do S&P 500, com a valorização dos Real Estate Investment Trusts, porque existe perfil de investidor para todas as classes de ativos, entendeu? Por exemplo, os mais ricos, os relatórios dos Global Family Offices, das Ultra High Net Worth das pessoas, mostram que pelo menos eles costumam alocar 10% do seu patrimônio em real estate. Então, o conselho número 1 dos gurus financeiros é sempre diversificar o seu investimento. Sim. Então, eu diria que é sempre saudável você ter uma parcela de investimentos em real estate. E aí eu também coloco as comparações de investimento entre real estate, entre S&P 500, Real Estate Investment Trust e investimentos entre regiões geográficas diferentes. Em regiões do Brasil, porque a gente tem os índices do FIPZAP, em outros países do mundo, porque a gente tem, eu assino os reports do Global Property Guide, então a gente compara todos os países do mundo e todas as regiões da Flórida e do país inteiro por região metropolitana, a gente tem os retornos médios de investimento pelo House Price Index. Então, o que a gente pode ajudar é colocar as vantagens e desvantagens de cada modalidade e a rentabilidade média dos últimos anos para que a pessoa possa tomar a decisão. Interessante. Entendeu? Hoje, se não fosse Estados Unidos, aonde você investiria? Olha, os últimos anos têm mostrado Dubai como uma cidade que, primeiro, a cidade do mundo que mais recebe milionários do país inteiro. A cidade do mundo que mais teve compras de imóveis acima de $10 milhões no último quadrimestre de 2023, que é o último relatório ao que eu tive acesso. Foram 89 vendas e a cidade que ficou em segundo foi Londres, com 51. Uau! Então, ficou muito na frente. Sem contar que Dubai é desse tamaninho. Pois é, Dubai é uma cidade pequena que tem se mostrado um fluxo, um hub, não só de headquarters globais, então executivos de alto poder aquisitivo, como pessoas de grande poder aquisitivo da Rússia, da China. É como se fosse um hub global neutro, onde as pessoas não estão nem polarizadas para os Estados Unidos, nem polarizadas para a China, nem para a Rússia. Então, eu acho que... E os números mostram. Dubai ficou em terceiro dentre os 62 países monitorados pela Global Property Guide, e os 2 primeiros foram países sem relevância, que eu nem me lembro. Então, Dubai não, os Emirados Árabes, né? Sim. Ficaram em terceiro com 16% acima da inflação no ano passado. Então, Dubai tem se mostrado consistente nos últimos anos e as vendas residenciais em Dubai estão aumentando na ordem de 40% a 50% ao ano. E tem um incentivo interessante também na questão tributária lá, né? Tem, né? Me parece, né, Alan, que acho que não existe imposto de renda e existe um incentivo da residência permanente para quem compra imóvel. Olha, que bacana. Vamos para Dubai. Vamos morar lá. Muito legal, muito legal. É isso aí, gente. Eu queria convidar o Lauro. A gente tá chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Quero convidá-lo a tomar um cafezinho com a gente pós-podcast. Falar nisso, vamos servir um cafezinho para você. Você gosta com ou sem creme? Esse creme é indispensável. Aqui o café é sempre com creme. Café. A diretora já sinalizou ali, nossa Ellen Vick, nossa diretora está aqui também assistindo esse podcast. Lauro, você sempre volta? Eu não preciso nem ser convidado, eu vou me convidar. O Lauro já é de casa, ele não precisa nem esconder, só aparecer aqui. Você que assistiu esse podcast aqui com a gente, com certeza curtiu muito, um conteúdo assim super, hiper relevante, né? E eu queria convidar você mais uma vez a se
inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo. Acho que muito mais gente precisa ter acesso ao que foi conversado aqui, às informações que foram trazidas. E esse é o podcast Café com Creme da Cardosh Realty, a sua imobiliária aqui em Orlando. Fui, Alan Cardosh. Obrigado, muito obrigado pessoal, pela companhia. Lauro Moreiro. Um abraço, valeu. Casa é sempre Muito sua obrigado. quando quiser Valeu. voltar. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês.